Olá, eu sou Cristiana Muraro, advogada, consultora e parecerista da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. E hoje nós gostaríamos de comentar uma recente decisão do Tribunal de Contas da União a respeito da obrigatoriedade ou não do uso de conta vinculada e prestação de contas nos contratos de patrocínio. Vamos entender um pouco melhor o assunto e para entendê-lo é importante trazermos aqui alguns conceitos. O primeiro deles é uma diferenciação entre convênios e contratos de patrocínio. Quanto aos convênios, vamos ver o conceito trazido na Portaria Interministerial número 507 de 2011. Acompanhe comigo na tela. Convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e que tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Bem, o que gostaria de destacar neste conceito é que no caso de convênio, há um objetivo conjunto dos partícipes dessa avença, ou seja, existe um plano de trabalho em que o poder concedente repassará recursos e o convenente o executará exatamente de acordo com o planejado. Ao final, há obrigatoriedade de prestação de contas de como os recursos públicos foram empregados neste ajuste, se o plano de trabalho foi efetivamente cumprido e uma determinação de uso de uma conta bancária específica, chamada de conta vinculada, por meio da qual os recursos serão repassados. A importância dessa conta vinculada é para que não haja confusão patrimonial ou financeira em relação aos recursos da União envolvidos naquele ajuste. Já o contrato de patrocínio é bem diferente do convênio. O patrocínio não visa um objetivo comum, ele visa exposição de marca. Por exemplo, uma empresa estatal deseja que a sua logomarca seja exposta na manga esquerda da camisa de futebol, dos jogadores de futebol de um determinado clube. Então, a exposição de marca deve trazer algum benefício para a empresa, assim como qualquer marketing e propaganda, e a exposição da sua marca para sua colocação no mercado. Tem um viés comercial, via de regra. Pode ter também o objetivo de fomentar políticas públicas, nesse caso do futebol, fomentar o esporte, mas o objetivo principal é exposição da marca da empresa e sua colocação no mercado. No contrato de patrocínio, diferente do convênio, o patrocinado ele pode receber recursos de diversas empresas, inclusive privadas, e entes da administração pública indireta, como, por exemplo, uma empresa, uma sociedade de economia mista ou uma empresa estatal. Não há óbice para que ele receba recursos públicos, porque há empresas estatais que também precisam se posicionar no mercado, que competem com empresas privadas. Portanto, o objetivo do patrocínio é diferente do convênio e a lei exclui a obrigatoriedade de uso de conta vinculada ou prestação de contas de como os recursos financeiros foram aplicados nesse contrato. A obrigatoriedade no patrocínio é de cumprimento do objeto pactuado, ou seja, se o contrato de patrocínio previa a exposição da logomarca daquela empresa pública na manga esquerda da camisa dos jogadores durante 7 jogos, eles não podem expor por 5 jogos. Eles têm que demonstrar que foi cumprido o objeto pactuado, correto? Então, neste caso, há uma diferença que a Instrução Normativa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, número 9 de 2014, no artigo 36, faz essa diferenciação do uso da conta vinculada para os casos de convênio ou de patrocínio. Nos casos de patrocínio, então, não há exigência legal de prestação de contas ou de uso de uma conta bancária específica.
O Tribunal de Contas vem decidindo de forma reiterada que seria obrigatório a exposição de como se foram gastos os recursos públicos no contrato de patrocínio. Esse entendimento vem, por exemplo, registrado no Acórdão 1962 de 2004 ou no Acórdão 2224 de 2005. Contudo, os gestores vêm recorrendo constantemente dessas decisões e o TCU vem afastando qualquer pretensão punitiva por ausência de determinação legal que exigisse a prestação de contas ou uso de conta vinculada nesse tipo de contrato, no caso patrocínio. Pois bem, recentemente o TCU havia determinado a uma empresa pública que ela deveria incluir nos seus contratos de patrocínio a obrigatoriedade do uso da conta vinculada ou prestação de contas. Isso está no Acórdão 545 de 2015, destinado à empresa que, no caso, havia celebrado um contrato de patrocínio com um time de futebol. Inconformados, os gestores recorreram e, exatamente por ausência de previsão legal, o Acórdão 2445 de 2016 revogou essa determinação para que, a despeito de o TCU entender que é necessário sempre prestar contas da fiel e boa execução do contrato de patrocínio e do uso dos recursos públicos, não há obrigatoriedade legal para o uso de conta vinculada ou prestação de contas nesses termos. É importante lembrar que, a despeito da ausência de necessidade de prestação de contas ou do uso de conta vinculada, o contrato de patrocínio celebrado com recursos públicos deve se preocupar em comprovar a execução dos seus objetivos, os ganhos econômicos ou de marketing da empresa que está patrocinando, bem como a regularidade dos atos destes contratos, principalmente na escolha dos contratos de patrocínio. Qual será o patrocinado? Isso é muito importante estar registrado num processo rígido para que não haja qualquer discussão sobre direcionamento indevido das escolhas dos patrocinados. Para saber mais, entre no nosso site, envie a sua pergunta, será um prazer responder. Até o próximo vídeo.